nossa vida. As promessas do Senhor se cumprem. Por quê, pastor? Porque Deus não é homem para mentir. Ele não mente. Ele prometeu, Ele cumpre. Amém? Você recebe ou não? Amém. Hoje eu estou metade. Hoje eu estou pela metade aqui, né? Porque minha esposa, vocês sabem esse clima, né? Sabe esse clima maravilhoso que nós estamos vendo hoje, né? Esses dias. E ela acabou ficando com tosse e fomos depois ver, não passava tosse e estava com começo de pneumonia, né? Então ela está tratando lá e já está medicando, e só que hoje com esse clima que esfriou dessa maneira, eu falei, você não pode sair de casa hoje, você pega uma friagem, pensou se a coisa complica, né? Então foi mais prudente ela ficar em casa, mas ela ficou orando por mim lá e orando pela igreja. E mandou um abraço carinhoso para os irmãos e irmãs, tá bem? Sem ela é difícil para mim, porque a minha esposa é a principal intercessora que eu tenho. Tem muitos intercessores e intercessoras, pessoas que oram por mim e pela minha esposa. Ainda mais dessa nova jornada nossa nova missão, que Deus colocou, esse novo ministério, está ministrando a palavra, né, onde nos chamaram, né? Agora em novembro estaremos indo para Brasília, né? Mas não vou falar com os caras lá, o pessoal não é brincadeira, mas estarei ministrando lá também, aniversário da igreja lá, aniversário, pastor, colega meu, que foi colega de formatura, pessoal, né? Então está nos levando para lá para ministrar a palavra também. Então Deus tem levado a gente para vários lugares, a gente precisa muito das orações da igreja, a oração dos irmãos e irmãs, ok? Uma vez uma senhorinha da igreja chegou para mim e falou, pastor Silas, às vezes eu fico triste, sabe, na igreja, assim. E eu disse para ela, por que, querida? Por que, irmãzinha, você fica triste? Porque eu não tenho o dom de cantar, eu não tenho o dom de tocar, eu não tenho o dom, como algumas irmãs, de pregar, de estar orando ali, sabe, com as pessoas e falando. Eu não tenho dom, né, para essas coisas e tudo. Aí eu virei para ela e falei, minha amada, mas a senhora ora? Ela disse, eu oro pelas madrugadas, de madrugada, pastor, eu oro pelo senhor, eu oro pela sua família, pelos pastores, eu oro pela igreja. E eu falei, irmã, a irmã tem o maior ministério que uma pessoa possa ter na igreja. A senhora sabe por que eu estou em pé? Eu e minha esposa estamos em pé, e muitas pessoas estão em pé, por causa das orações de pessoas como a senhora. A senhora tem um ministério lindo, maravilhoso. Eu disse, muito obrigado por suas orações e continue orando, porque pessoas como a senhora, que ninguém sabe, a igreja não sabe, não aparece o seu nome, mas o seu nome está lá diante do trono de Deus Todo-Poderoso. Ele escuta as suas orações. São orações de pessoas assim que segura a gente, sabia? Às vezes o pastor pensa que é porque ele prega bem, né? Ele fala bem e tal, ele convence a congregação, e ele administra bens. Ele pensa isso, não senhor e não senhora. Mas o pastor está em pé por causa de oração de pessoas que não esquece de orar pelo seu pastor, pela sua pastora, pela sua família, pedindo a bênção de Deus. E a gente prossegue e vai em frente pregando o evangelho. Amém, amados? Então, estou aqui com os irmãos e irmãs. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu também peguei a tosse junto com a minha esposa. Ficamos juntos lá, um tossia, o outro tossia. Nós fizemos uma competição para ver quem tossia mais, né? E eu já dei uma boa melhorada, mas aí bem, e a gente está melhorando, graças a Deus. Meus irmãos, como é aniversário da igreja, 25 anos, né, pastora? 25 anos, né? Então, como é aniversário da igreja, 25 anos, eu vou pregar até meia-noite hoje, tá bom? Amém. Mas como é aniversário da igreja, eu vou falar com os irmãos algumas coisas aqui em Atos dos Apóstolos, e também uma retrospectiva. Vou voltar lá na criação do homem, quando Deus criou o homem e a mulher, entendeu? Vou voltar até lá para todos nós entendermos o grande propósito de Deus para a vida do ser humano. Muitas vezes nós não paramos para pensar,
Muitas vezes nós não analisamos a palavra de Deus desde o início e até onde nós estamos, para podermos entender qual é o grande plano de Deus e os seus propósitos, o propósito dele em ter formado o homem, em ter formado a mulher, não é? Em ter criado esse infinito universo, que por mais que esses cientistas e pessoas tentam descobrir, jamais eles conseguirão descobrir tudo que há nesse universo, que é infinito. É infinito. Só Deus conhece todos os mistérios da natureza e os mistérios desse universo. Então, nós vamos voltar lá no começo para a gente conversar um pouco com os irmãos, e vocês vão entender. Vai ser rápido, mas a gente vai entender algumas coisas, como nós chegamos até aqui. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no verso 6, está escrito assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Agora, verso 8 do capítulo 1 de Atos, que todos vocês sabem: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. E no verso 4, Jesus tinha dito para eles, e comendo com eles, determinou-lhes. Determinar é ordem. Cadê a igreja? A igreja está aqui, amém ou não? Eu sei que está friozinho, quando faz frio, o crente fica frio, Deus me livre. Né? Por isso que a Bíblia fala: orai para que a volta de Jesus não aconteça. Hoje aqui, vixe, isso aqui né? Orai para que, aqui desce, né? Aqui embaixo, pronto. Obrigado, querido. Orai para que a vida do Senhor Jesus não aconteça, né, no inverno, né, para você, né, quando tiver inverno, etc, ele fala, ele cita o inverno, porque os crentes ficam frios. Vocês não, ó, glória a Deus, diga graças a Deus, diga de novo, diga graças a Deus, que o Espírito Santo me trouxe nessa noite, nessa reunião. Amém? Mas tem uns que não aguentam, né? Tem uns que, está frio, vou ficar em casa e tal, né? E acaba deixando ele receber algumas bênçãos do Senhor. Então Jesus deu essa ordem, é uma ordem aqui, ó. Ele determinou que não se ausentasse de Jerusalém. Vocês não saiam de Jerusalém, para lado nenhum, né? Não saiam, para que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Aí depois do verso 8 ele fala: quando essa promessa do Pai, que era o Espírito Santo, viesse, eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Eles seriam testemunhas de Jesus, do Evangelho de Jesus, do Evangelho da graça, agora nova aliança, não mais do Velho Testamento. Então, voltando, depois eu vou falar um pouquinho dos irmãos aqui no capítulo 2, mas voltando lá no princípio de todas as coisas da criação, quando Deus criou o homem, né, criou o homem à sua imagem e semelhança, e a sua imagem e semelhança é a imagem espiritual, não física, porque Deus é espírito, né? Então é a imagem puramente espiritual. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e colocou ali no jardim do Éden, o propósito de Deus era criar um homem. Depois Deus viu que não era bom o homem permanecer só, graças a Deus, aleluia, obrigado Jesus, né? Obrigado Senhor Deus, que daí ele formou a mulher e acontece o casamento. Então Deus primeiro cria o homem e depois forma a mulher. Ele diz: crescer e multiplicar, encher a terra. Por quê? O que Deus faz aqui? O propósito de Deus era formar um povo.
um povo dele, exclusivo dele, que seria totalmente diferente dos anjos, porque os anjos não têm vontade própria, os anjos são mandados, faça isso, não faça aquilo, tal. Os anjos então só obedecem ordens. Então Deus queria formar um povo que o adorasse e o servisse de livre e espontânea vontade. Aí eu pergunto para o irmão, para a irmã que está presente aqui nesse culto, nessa reunião, nessa noite: você não veio aqui obrigado, porque alguém te obrigou você vir aqui. Pastor Aúda disse: se você não for, você vai ver, Deus vai te castigar, você tem que estar lá no culto, você é obrigado a estar lá. E eu tenho certeza que filhos que estão aqui, filhas, o pai e a mãe falaram assim: você tem que ir, você é obrigado a ir, eu quero você lá, entendeu? Não, Deus, Ele queria formar um povo que o adorasse, que o servisse de livre e espontânea vontade. Quando nós chegamos numa reunião como essa, ao entrar aqui nesse lugar de oração, né, nesse ambiente de culto a Deus, quando nós entramos, falamos: Senhor, eu estou aqui de livre e espontânea vontade, eu estou aqui para te servir, estou aqui para te adorar, para prestar um culto vivo, não morto, um culto vivo diante do teu trono de glória, diante da tua presença. Aí Deus se agrada. E sabe, o diabo, Satanás, nosso adversário, nosso inimigo, ele fica furioso. Aqui está a derrota do diabo. Quando pessoas como nós que estamos aqui nos levantamos e a gente vem para a casa do Senhor para cultuar a Deus, não obrigatoriamente, mas porque nós amamos a Deus. Você entende isso? Então Deus queria formar um povo assim. Aí quando Deus cria o homem e forma a mulher, aí Deus dá aquela ordem, já tinha dado a ordem para o homem antes, não é? Para não comer daquela árvore que era do bem e do mal, entendeu? Isso significa o quê? Que Deus deu livre arbítrio para o homem, livre escolha, você escolhe. Se você comer só do fruto da árvore da vida, você tem vida eterna sempre. Se você comer daquele fruto da ciência do bem e do mal, que eu estou dizendo que você não comer, aí você morrerá. Que morte que é? Não era morte física, era morte espiritual, morte eterna, né? Então o homem estava ausente no momento, a esposa estava ali sozinha olhando para aquela árvore. Eu acredito que ela ia lá pelo menos umas 2, 3 vezes por semana, entendeu? E ficava olhando: nossa, que linda aquela árvore, que maravilhosa, olha que fruto maravilhoso, né? Como é que Deus proibiu? Por quê? Aí Satanás entra na serpente, porque serpente não falava, mas ele entra, né, dá voz para ela, chega: não foi assim que Deus disse? Engana Eva, entendeu? Engana ela, diz que você vai morrer. Não foi assim que ele falou, né? Aí ela vai e fala como Deus disse: não é verdade, vocês não vão morrer, entendeu? Deus falou que vai morrer, mas não vai morrer. E de certa forma ele estava até falando uma verdade, porque ele está dizendo assim: você não vai morrer fisicamente, vai morrer espiritualmente. Mas ela não sabia de nada disso, né? E você já conhece a história. Desobediência. Quando acontece essa desobediência ali no Éden, e Deus dá a sentença para o homem, para a mulher, para o diabo, não, a serpente, coitada, o diabo já tinha saído dela, né? Já tinha se mandado, deixou ela se lascar, né? E é por isso que cobra anda rastejando assim, porque foi a maldição de Deus sobre ela, por causa dela ter se deixado usar pelo diabo, entendeu? Ela se deixou usar, né? Então Deus deu essa ordem. Mas ali, a igreja está comigo ainda não? Olha, metade já dormiu. A igreja está aqui comigo ou não? Essa igreja é uma igreja pentecostal, hein, gente? Misericórdia, nos lugares que eu prego aí, o pessoal não fala nem amém. Eu fico desesperado. Aqui é pentecostal. Amém? Glória a Deus. Então, quando dá essa ordem para eles ali, e acontece tudo isso, o que é que acontece de lindo, de maravilhoso? Olha tudo isso para mim. Deus não desistiu do homem. Nunca se esqueça disso em toda a sua vida. Deus não desistiu de você. Não, Deus não desistiu de mim. Por isso que nós estamos aqui, na presença dele, gente, amando, servindo a ele, adorando a ele.
porque Ele não desistiu de nós. Ali a humanidade estaria totalmente perdida, mas ali mesmo, depois de ter dado toda aquela sentença, Ele também anuncia a vinda do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, a segunda pessoa da Trindade. Vocês estão entendendo isso? Então ali Ele anuncia a salvação. Aí vem todo o Velho Testamento, são 66 capítulos. Vem todo o Velho Testamento. Para que serve o Velho Testamento? Ou serviu, pastor? Serviu para a formação do povo, dessa humanidade, que vai se formando, vai se espalhando para todos os cantos da terra. E daí aí chega, vem Abraão, antes, né, e vai indo assim, depois vem Moisés, e vai uma forma progressiva. Deus vai tocando, vai formando o povo dele de uma forma progressiva, né? Com qual o propósito? Todo o Velho Testamento, qual é o propósito? Anunciar aquilo que Deus disse aqui no Jardim do Éden, falar do seu filho já, que ele pisaria a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás. Está entendendo? Que ele seria o Salvador. Então aqui Deus já arquitetou a salvação do homem, trazer de volta para o paraíso. Entende? Então Deus faz isso aqui. Então toda essa trajetória estava anunciando a vinda de Jesus. Então o que existia? Existia o judaísmo, as leis, né, judaicas, etc. Vira uma religiosidade que só Deus para ter misericórdia. Quando Jesus chega em cena, Jesus entra em cena, ninguém aceitava ele, porque era uma religiosidade, apedrejava as pessoas fácil. Se o teu irmão, se uma pessoa te der um tapa, dá um outro nele, entendeu? Olho por olho, dente por dente, era aquela anarquia. Aí Jesus chega, ele entra no cenário, ele está dizendo: agora acabou em mim, eu sou o cumprimento de todo o Velho Testamento, eu sou o cumprimento de toda a velha aliança, agora em mim é uma nova aliança, agora é o tempo da graça. E Jesus entra e começa a formar os seus discípulos. Às vezes eu falo em algumas igrejas aí para pastores, eu falo: gente, pastores, tem tanto pastor que fica desesperado para ver a igreja entupir de gente, 2.000, 5.000, 10.000, 30.000 pessoas, não sei o quê. E eu falo para eles: gente, para com isso, não se iluda por multidão, porque a mesma multidão que te aclama, que te levanta hoje, te crucifica amanhã. Jesus por 3 anos andou no meio, rodeado de multidão, curando, levantando, direitando coxo, paralítico, cego vendo, surdo ouvindo, mudo falando, e leproso sendo limpo, e tal, aquela maravilha, e papapá, aquela multidão. Ele terminou sozinho na cruz do Calvário, e as pessoas iludidas, com grande multidão. Sabe quantos membros tinha a igreja de Jesus? Por 3 anos? 12. Jesus pastoreou uma igreja com 12 pessoas. E ainda dessas 12 pessoas, um era traíra, ladrão, roubava as ofertas de missões que dava ali, entendeu, para as viagens deles, entendeu? Ele era ladrão e traidor, traiu Jesus, um deles. O outro, que era Pedro, Jesus sabia que ele ia alegar na hora H, na hora que mais precisava, nem conheço, 3 vezes, nem conheço esse homem. Imagina, Jesus quem é? Não imagina, né? Aí também tinha outro membro da igreja de Jesus lá, que chamava Tomé, incrédulo, feito uma coisa. Tomé, incrédulo, não acreditava em nada. Jesus falou para ele: deixa de ser incrédulo, Tomé, não é? Era incrédulo. Aí tinha mais 2 lá, Tiago e João, que eram irmãos, entendeu? Os 2 viviam brigando entre eles ali, discutindo para ver quem ia sentar do lado esquerdo no trono de Jesus, quem ia sentar do lado direito, orgulhoso, prepotente, os outros 2. E eu não vou nem falar dos outros. Vocês estão entendendo? Era a igreja que Jesus pastoreava, 12 pessoas. Chegou quando ele estava na cruz, quem estava lá? João, ao longe, a Bíblia fala. E Maria, sua mãe, dos 2 lados.
E Jesus, tão maravilhoso como homem, Jesus ali como homem na cruz do Calvário, ele olhou para João e disse: João, eis aí, a partir de agora, sua mãe, cuida dela. Mãe terrena, cuida dela. Maria, eis o teu filho, João. Está entendendo? Preocupado com a mãe terrena, porque José já tinha morrido. Então cuida dela. Jesus na cruz do Calvário, o grande amor que ele tem por cada um de nós. Então Jesus chega, ele entra em cena para desmanchar tudo. Não é desmanchar, para cumprir o Velho Testamento, tudo que foi dito, mas para desmanchar toda a religiosidade que foi formada, que Deus nunca quis isso. Aí Jesus entra exatamente para salvar a humanidade, para salvar o homem dos seus pecados, para resgatar das mãos do diabo. E o preço foi alto, que foi o sangue dele derramado na cruz do Calvário. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso único Salvador e Senhor. Aí Jesus, ele discipula esses discípulos. Apesar de ser aqueles todo capenga, só um que se perdeu, que foi Judas, né? Já era bíblico isso. Apesar de estar daquela maneira e assim para lá, aí no finalzinho, antes de Jesus, logo após a ressurreição de Jesus, quando ele estava lá no Monte das Oliveiras, antes dele subir para o seu trono de glória, ele dá essas ordens aqui. Antes estava comendo ali a última Páscoa e a instituição da ceia, a ceia junto com eles, a última Páscoa, no caso de Jesus, né, que ia sair, ia para o trono, e estava ali, e instituiu a ceia do Senhor ali. Aí ele sai para o Monte das Oliveiras, e ali Jesus, ele é morto, crucificado, ele ressuscita, e quando ele está no Monte das Oliveiras, entendeu? Os discípulos estão vendo com ele, conversando com ele, e ele anuncia que ele iria voltar para buscar a sua igreja. E aí ele dá uma ordem para eles: não saiam de Jerusalém, não saiam de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder de Deus, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Agora eu vou ler para vocês aqui, olha, no versículo 12, está escrito assim: então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olívão, que disse daquela cidade tanto como uma jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, o outro Judas, e filho de Tiago. Todos esses, verso 14 do capítulo 1 fala: todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, como Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Todos esses perseveravam unânimes em oração. Todos eles, todos, não faltava nenhum. Todos eles. Eu tenho batido muito nessa tecla quando eu falo com as igrejas por aí. Tenho dito para as igrejas pela misericórdia de Deus. Misericórdia, o que está acontecendo com os cristãos? Coloca as demais coisas em primeiro lugar, está colocando o mundo em primeiro lugar, as finanças em primeiro lugar, outras coisas. É incrível que às vezes, se está chovendo, não vai para o culto porque está chovendo. Não é o caso de vocês que estão aqui, mas muitos são assim: não vai no culto porque está chovendo. Está frio demais, não vai porque está frio demais. Está calor demais, não vou porque está calor demais. Mas se a pessoa tem um casamento, pastor Aúda, tem um casamento para eles, se é padrinho, se é madrinha desse casamento, eles são convidados, com muito amigo, amiga dela, não pode faltar no casamento. Pode estar chovendo pedra, pode estar giando, caindo neve, é difícil aqui, né? Mas pode estar caindo neve, a pessoa vai se vestir, se virar e vai lá no casamento. Se a pessoa tem um compromisso lá na prefeitura, em algum lugar, para ter uma audiência lá com o senhor prefeito, ou alguma coisa assim, a pessoa na hora certa vai lá, se arruma e vai lá, porque tem esse compromisso. Misericórdia de Deus sobre a igreja de hoje. As pessoas não têm responsabilidade. Aqui, quando você entrou dessas portas para dentro, você está diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele está sentado num alto e sublime trono. Não é uma pessoa qualquer. E às vezes a gente deixa de lado. Não devemos fazer isso. Temos que colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida.
as demais coisas serão acrescentadas. Jesus prometeu isso. Ele prometeu isso, amém? Então aqui todos estavam, todos, não faltava um, não faltava ninguém. E perseverar, que é perseverado, orando direto, sem parar, orando, unânimes, juntos em oração. A gente encontra por aí hoje muita igreja dividida, muitas pessoas divididas, um falando do outro falando do um, entendeu? Faz churrasquinho em casa para descer a lenha no líder do departamento tal, nos músicos que está tocando, entendeu? Para descer a lenha da pastora, no pastor, onde já se viu, e não sei o que, papapá, churrasco não é para isso. Se vai comer uma pizza, se vai comer uma macarronada, não é para isso. Eu sempre falo, mesa é lugar de comunhão, de amor, de amizade. Não é lugar para resolver os problemas. Para com isso. Deus levanta um líder, Deus levanta uma pessoa ungida para estar diante das ovelhas do Senhor. Eu nunca vi uma ovelha, entendeu, mandar no seu pastor para escolher o pasto que ela tem que comer. Eu nunca vi uma ovelha brigar, falar mal do pastor dela e querer escolher a água que vai beber. Não, o pastor conduzia para pasto verdejante, conduzia para águas cristalinas para ele beber, entendeu? Essa função pastoral, o pastor, por isso que ele ora, ela se prepara e fala, e ama, e chama, entendeu? Porque ele está sempre cuidando das ovelhas. E hoje as ovelhas querem mandar no pastor. Na Bíblia inteira não tem nada escrito que a ovelha manda no pastor. Na Bíblia fala que o pastor conduz as ovelhas. Ah, pastor, mas eu gosto de dar uma opinião. Pode dar opinião. Boas opiniões são bem-vindas. Mas fofocoiado por aí, essa igreja aqui não tem isso. Mas onde eu passei já, gente, em algum lugar aí, uma fofocaiada do caramba, a igreja toda dividida. Que isso, Felipe, pelo amor de Deus, Jesus já está às portas para voltar. E vai encontrar uma igreja assim dividida? Não pode. Tem muita gente que vai ficar aqui com a língua fervendo de tanto falar mal dos outros. Vai ficar aqui, entende? Quando a irmã estava falando a respeito aqui do perdão, entendeu? Que é uma coisa seríssima. Eu me lembro que eu preguei uma mensagem uma vez sobre o Pai Nosso. Preguei, não lembro que igreja que foi, estou pregando em todo lugar que não lembro mais. Mas eu preguei a mensagem sobre o Pai Nosso e eu disse assim: olha aqui, gente, ó. Tem um versículo aqui que é muito sério. Perdoa os nossos pecados, ou perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou perdoa nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Eu falei para a igreja, presta atenção nesse versículo, E mais à frente ele está dizendo assim: porque se não perdoardes aos outros as vossas ofensas, vosso Pai Celeste também não vos perdoará as vossas ofensas. Está escrito. É que ninguém vai direto assim, deixa o versículo lá mais à frente de lado. E eu disse assim, bem claro para o povo: se você não consegue perdoar uma pessoa, pare de orar o Pai Nosso. Por quê, pastor? Porque quando você ora assim, e perdoa minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido, você está mentindo para Deus. Que há uma pessoa, ou algumas pessoas que você não conseguiu perdoar, que você não perdoa. Pastor, como é que eu faço para conseguir perdoar? É simples. É só lembrar que nós não somos melhores que ninguém. Assim como tem pessoas que nos ofendem, a gente ofende as pessoas também. Às vezes, qualquer coisinha boa a gente ofende. Você está entendendo? E o pior, nós ofendemos a Deus. E mesmo assim, Deus nos perdoa. Quantas vezes, pastor? Quantas vezes for necessário? Não foi? Então, tantas coisas que a gente precisa pôr em prática. Então, todos estavam reunidos ali em oração. Aí, no capítulo 2, se cumpre aquilo que Jesus falou. Já vou terminar já, mas se cumpre aquilo que Jesus falou. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quantas pessoas tinha lá, irmãos? 120. Não, quantas pessoas tinha? Aqui fala todos, né? Quantas pessoas tinham? Quantas pessoas? Quantos? Não eram só alguns? Alguns não faltaram porque tinha umas festinhas para ir, não? Nada? Todos estavam, todos reunidos no mesmo lugar. Onde? No mesmo lugar. É Rua Al-Khalifa, como é que chama aqui? Al-Khalifa, número? 117. Todos reunidos no mesmo lugar.
De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quantos? Todos. 9. Quantos? Todos. 12. Quantos? Todos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, porque todos estavam lá. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, porque todos estavam lá orando, juntos, unidos. Vocês entendem? Então é assim que acontece a igreja. E passaram a falar de outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Aqui nasce a igreja. Jesus instituiu a igreja lá atrás, antes de subir para o trono de glória. Quando ele faz a pergunta para os discípulos, o que estão falando a meu respeito por aí? Jesus já sabia. Ele queria chegar no coração dos discípulos com aquela pergunta. O que estão dizendo a meu respeito? Uns falam que o senhor é profeta, que o senhor é Elias, que o senhor é Jeremias, que o senhor é um dos profetas, né? Eles falam para Jesus. Aí Jesus vira para eles: e vocês? O que vocês pensam de mim? Aí Pedro dá um passo para frente assim, né? Pedrão, ele não deixava os outros. Ele deu um passo assim para frente. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele nem sabia que ele estava falando. Vocês entendem, não? Como o senhor sabe, pastor? Porque imediatamente Jesus disse: opa, não foi carne nem sangue que te revelou, Pedro, mas foi meu Pai que está nos céus que te revelou. Então, por essa revelação nasce a igreja. Por essa revelação nasce a igreja, diz. Então, dentro dessa revelação, né, fundamentada nessa revelação do Pai, que eu sou o Cristo, Filho de Deus vivo, eu instituo a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. E porque não prevalece contra ela, gente, não significa que o inferno vem contra a igreja, aí não prevalece, não senhor, não senhora. Quando diz o inferno, a porta do inferno não, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, senhor, é que a igreja vai marchando, a igreja vai marchando, a igreja vai marchando, a igreja vai marchando, a igreja vai marchando contra as portas do inferno, e as portas vão se abrindo, porque não tem para ninguém, porque Jesus está à frente da igreja, Jesus está à frente do seu casamento, está à frente da sua família, dos seus filhos, seus netos, dos seus netos, do seu trabalho, da sua profissão, do seu ministério. Ele está à frente, por isso que não tem para ninguém, as portas do inferno não prevalecem. A igreja está aberta aqui, 25 anos se passaram, e quantas lutas já tiveram, mas não fecha, porque Deus, o Senhor Jesus, é o Senhor absoluto da igreja. Ele é o supremo pastor. Aleluia! Se você está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Nasce a igreja. A igreja foi inaugurada que dia? No dia de Pentecostes. Jesus institui a igreja, ele é o fundador da igreja. E a igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes. Estava tudo lá no cenáculo, orando, cerca de 120, né, que alguém tinha falado, e daí de repente, cheio do Espírito Santo, abriu as portas, abriu as janelas, saiu, foi tudo para fora, a multidão lá de fora está entendendo lá as línguas deles lá, né, como está falando nossas próprias línguas, como é que pode um negócio desse? Aí Pedro já, Pedro deve ser Pedro, já toma a frente e já começa a pregar, e a Bíblia diz que cerca de 3.000 pessoas receberam Jesus como Senhor e Salvador. A igreja começa aí. E essa igreja, como que ela vivia? Vou deixar aqui com vocês agora, eu vou parar, vou terminar. Como é que essa igreja vivia? Atos 2, verso 42. Perseverava na doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos é Bíblia. Amém? Amém? É a palavra de Deus. Perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão. O que é a comunhão? A comunhão, isso que nós estamos juntos aqui. Estamos todos juntos na comunhão, no partir do pão aqui nesse caso aqui era a ceia do Senhor, e nas orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Verso 44, todos os que creram, quantos? Todos. Não dorme, me ajuda aí que estou terminando.
E quantos que creram? Todos! E estavam juntos. Todos que creram estavam juntos. Não tinha divisão, gente do céu. Um grupinho para lá, um grupinho para não sei onde, o outro falando isso aqui, o outro discordando não sei de quem, o outro lá não sei. Não. Estavam todos juntos e tinham tudo em comum. Concordavam um com o outro nas coisas espirituais. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Em outras palavras, não havia necessidades entre eles. Um dia eu disse para uma igreja, na nossa mesma igreja que eu pastoreava lá, eu disse, gente, talvez uma pessoa do seu lado, aí sentada do seu lado, está extremamente necessitada, tem dinheiro nem para ir no mercado comprar comida, o almoço de manhã, não tem para comprar o leite das crianças, está do seu lado e você não sabe. Olha, às vezes nós como igreja falhamos consideravelmente. E essa aqui não tinha não tinha necessidade. Verso 46, diariamente, todos os dias, gente, que vergonha, Jesus, perdoa-nos. Eu me incluo nisso, perdoa-nos. Tinha culto todo dia. Hoje misericórdia. É uma vez por semana e tem gente que não vem. A igreja que eu pastoreava lá, entendeu? Eu comecei a observar, tinha gente que só vinha no culto de ceia. Uma vez por mês, pastor Arruda, só no culto de ceia. Como é que pode ter comunhão com o corpo de Cristo? Se vê uma vez por mês só no culto de ceia, não existe. A ceia é o ápice da comunhão e da intimidade com o Senhor. O culto de Santa Ceia se chega para celebrar o quê? A comunhão que você já tem com os irmãos, com a igreja. Corpo de Cristo, somos muitos membros. Então o que acontece? Acontece que as pessoas não prestam atenção nisso. Diariamente perseveravam unânimes no tempo. Todos os dias tinha reunião. Partiu o pão de casa em casa. Agora a festinha aqui, churrasco, pizza, entendeu? Partiu o pão de casa em casa, tá vendo? Mas era alegria, eles não ficavam descendo o pau dos apóstolos, né? Pedro, aquele Pedro, Deus me livre, que temperamento que tem aquele apóstolo, Pedro, meu pai do céu, né? Não, era com alegria aqui, partia o pão de casa em casa e tomava as suas refeições, chorando, reclamando, lamentando, murmurando, não, com alegria, singeleza de coração. Verso 47, louvando a Deus sempre e contando com a simpatia de quem? De todo o povo que era de fora, que não era crente. Tem uns crentes que são antipáticos, cara. Mesmo o emprego, o trabalho dele é antipático. Eu ser crente igual essa pessoa, nunca. A pessoa tem, foge. Não é? Então tem que ser simpático. É a pessoa mais simpática, prestativa, não é porque a pessoa não é igual, não tem mesmo, né? Vou usar aqui entre aspas, né? Religião igual a sua, mas misericórdia, né? Nós temos que amar todas as pessoas, todos, ter carinho, né? E zelar pelo nosso amor, e com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Agora eu termino, pastor Aúda e pastor Léo, e os demais, a pastora Plínia, estou nomeando ela já? E outros pastores, pastor Aúda. Essa última frase do versículo 47, eu quero que vocês todos guardem no seu coração, nunca se esqueça, tá bom? Tudo que eu falei. Enquanto isso o quê? Enquanto a igreja vivia como igreja, enquanto a igreja sabia o que era ser igreja, desse jeito, amando, se abraçando, orando uns com os outros, sentindo a dor do outro, e também vendo a necessidade da outra pessoa e socorrendo. Misericórdia, gente. Eu passei por isso. Quando fomos começar a igreja em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nossos filhos eram pequenos. Nosso filho tinha 7 anos, que está pastorando no lugar agora, com 43. Ele tinha 7 anos de idade e a nossa filha tinha 12. Porque nós tivemos uma filha no meio, entre os dois, Deus levou. Neném ainda levou a menina. Eu não tinha dinheiro nem para comprar o caixãozinho dela. A minha família, a família da minha esposa, fizeram a famosa vaquinha. Roubaram, juntaram dinheirinho para fazer o funeral da minha filhinha.
e foi sepultada numa gaveta lá, sei lá o que eles falavam, doada, foi feita doação, entendeu? Mas quando nós estávamos lá, o Silas Filho tinha 7 anos, e a Renata, nossa filha, 12 anos, estudava na escola. E nós fomos conversar na igreja, era eu, a Leonor, casal de filhos, chegamos lá, tinha 6 pessoas, bastante, né? Em plena Avenida Farrapos. Plena Avenida Farrapos. Os missionários alugaram um prédio lá grande, a gente morava em cima, assim. No segundo piso, a gente morava lá mesmo. Igreja, quantas vezes nós tínhamos de noite, não tínhamos dinheiro para comprar o lanche das crianças para levar para a escola, para o café da manhã. E eu e minha esposa dobrava os joelhos ao lado da cama e falava: Senhor, tem misericórdia de nós. O Senhor sabe que estamos aqui por amor a Ti, primeiro, pelo Teu reino, e amor às pessoas desse lugar. Nos ajude. O Senhor sabe que não tem como que as crianças vão levar lanche para a escola, que lá tinha esse hábito, e se não fosse, eles ficavam olhando os coleguinhas comer sem ter. E sabe o que acontecia? Como lá tinha supermercado, tem até hoje o supermercado que funciona 24 horas sem fechar. Tem um lá que chama Zafari, fica mais esse peso. Às vezes era perto da meia-noite, eu já estava deitado para dormir, tocava a campainha. Aí eu falava para Leonor: meu bem, meu Deus do céu, quem será essa hora? Que eu falava, toda a luta que a gente estava, já que vem alguém aqui para pedir oração ou para aconselhamento, essa hora. Eu saía lá na janela, abria assim lá em cima: oi, pois não, pastor Cília, dá para o senhor descer um pouquinho aqui? Dá. Botava uma roupa rapidinho, corria, descia. A hora que abria a porta assim, de entrada lá embaixo, sacolas de supermercado. E ele dizia assim para mim: pastor Silas, eu estava no super fazendo um ranchinho. Isso é a linguagem gaúcha. Supermercado, fazendo um ranchinho, uma comprinha. Eu estava no super fazendo um ranchinho. Eu não sei porquê. Deus falou no meu coração para comprar essas coisas aqui e trazer para vocês. O senhor me desculpa ter, se eu acordei o senhor, eu chorava na frente da pessoa. Ai, pastor, o que aconteceu? Eu falei: não, abraçava. Foi o Espírito Santo que falou com você. Várias vezes. Aí abraçava, orava, agradecia, subia, falava: querida, já tem o lanche das crianças e tem o almoço para amanhã. Vocês entendem? Quem é que faz isso? É Deus. Enquanto isso, eles viviam como igreja assim, ajudando uns aos outros, e orando uns pelos outros, e abraçando uns aos outros, e amando de verdade. Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quando a igreja vive como igreja, é Deus quem acrescenta as pessoas. Pai, te damos graças nessa noite. Te louvamos de todo o nosso coração, por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor já fez na nossa vida, está fazendo e ainda irá fazer. Te louvamos, papai querido, que se não fosse a Tua bondade, Tua graça, jamais estaríamos aqui. Te louvamos por tão grande salvação, pela nossa libertação, pelo batismo com o Espírito Santo. Te louvamos por estar aqui, ó Deus, reunidos como igreja para prestar esse culto de louvor e adoração ao Teu santo nome. Recebe, Senhor, recebe nessa noite um presente que temos para lhe oferecer: a nossa vida, o nosso louvor, a nossa gratidão e a nossa adoração. Que a Tua bênção seja sobre essa igreja sempre, sempre. Te damos graças por esses 25 anos, que venha muito mais até a volta do Senhor Jesus Cristo. Oramos agradecidos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. E a igreja diz: amém. E a igreja diz: amém. Dê um forte aplauso para
nosso Deus. Eita, glória. A gente chega até a chorar, né? É muito, muito bom ouvir o Espírito Santo. Amém? Se coloquem em pé, amados. Que bom